Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo a nossa querida amiga e psicóloga e teosofista, agora que já faz tempo, né, que não vinha aqui, todo mundo reclamando, né? Mas faz parte disso aqui. Ela tem muita atividade realmente, mas a Josi está aqui, ainda bem que passou o tempo e ela está aqui. As pessoas vocês estavam cobrando e eu também, e finalmente hoje deu sorte de a gente estar junto novamente. Você está bem? Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui, Grilo. E hoje nós vamos abordar um tema que, olha, é bem polêmico, hein? Talvez o mais polêmico dos 15 anos do Vida Inteligente. Que nós vamos falar de novo sobre as cartas dos Mahatmas, né? Já falamos aqui, foi um programa muito bom. E hoje nós vamos falar especificamente da carta número 88, isso, 88. Olha o número até, é bem significativo, 88, né? Sim. Que fala sobre o ponto de vista do Mahatma, um dos Mahatmas que se comunicava com o Sinet. Diz para ele que, na concepção deles, o Deus era uma criação humana. Como é que é isso? Vamos começar por aí. Sim, sim. Mais ou menos isso, né? Então é polêmico, nós não estamos aqui para tirar a fé de ninguém. Ninguém viu Deus, ninguém sabe como é que ele é, tudo isso aqui e tal. A gente acredita por acreditar. Nascemos, nos falam de Deus, falam de uma série de coisas, vamos divulgando, você vê, você conversa com todo mundo. Como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Como é que você vai fazer aquela viagem? Eu vou, se Deus quiser. Né? Sempre aludindo, vamos dizer, a Deus. Né? A Deus seria o Criador de tudo e de todos, mas que a gente não tem ainda uma concepção, digamos assim, do que é, né? A gente sabe que existe uma energia, que isso aqui não pode ter sido criado num Big Bang. Não sei se existia um Big Bang, é porque existia alguma coisa antes, porque não pode existir explosão do zero, né? Não tem. Então é um mistério muito grande. E hoje nós vamos ver o que esses... Era a visão dos Mahatmas, né? Sim. De ambos, né? Sim. Então hoje nós vamos tentar ver por que eles tinham essa visão e com a argumentação que eu já li, porque eu tenho o livro aqui que nós vamos mostrar aqui, né, da Josi, está aqui, ó. Isso aqui eu recomendo até a leitura, são 2 volumes, né? Já divulgamos aqui as Cartas dos Mahatmas, publicado pela Editora Teosófica Brasileira, e realmente é muito interessante você ler, para aquele buscador da verdade, não é aquele especulador nem nada, aquele que busca a verdade e anseia pela verdade, ele tem que ser um mente aberta e tem que dar a oportunidade de as coisas novas virem para ele fazer o discernimento que ele tem, né? Sim, com então, certeza. E aí? O que falou? Siga o seu roteiro. Hoje não dá para trabalhar sem roteiro, hoje é impossível, meu, né? A gente não quer esquecer nada hoje. Sim, bom. Então, eu acho que antes de entrar propriamente na tua pergunta, é bom contextualizar para o público o que são as cartas, né? Isso, vamos lá de novo. As cartas dos Mahatmas, elas são documentos históricos. Estão no museu, inclusive, né? Estão no Museu Britânico. Britânico, isso. E foram microfilmadas, estão guardadas lá, protegidas no museu, né? Então, elas são um documento histórico que contextualizam um período da sociedade teosófica. E os mestres, o Mahatma Kuthumi e o Mahatma Maurya se corresponderam com Sinit, que era um teosofista. Ele era teosofista? Sim. Eu não me lembro desse detalhe. Eu sabia que ele era um jornalista. Né? Sim, mas tornou-se teosofista quando ele conheceu Blavatsky e Olcott na Índia. Perfeito. Ele era jornalista lá, diretor de um jornal lá. E a partir de então, contato com Blavatsky, a doutrina, ainda não com a doutrina secreta, mas com os ensinamentos teosóficos, né, houve a oportunidade, e um dos Mahatmas abriu essa oportunidade deles se corresponderem através de Blavatsky. Então, essa correspondência ocorreu de 1880 até mais ou menos 1800 e... Foram 5 anos de correspondência, tá? Então, é importante a gente ter essa visão de que são documentos históricos e que contextualizam questões desse período, tá? Claro. Da estruturação da sociedade teosófica. Esse aspecto da Carta 88 em específico
Porque tem 3 cartas, que é a carta 88, a carta 90 e a carta 30, que falam sobre a ideia de Deus. Sim. Sobre o que a teosofia pensa sobre essa ideia. Tá? Então, num determinado período, um dos colegas de Sinnett, que era um pesquisador também que se chamava Hume, estava escrevendo um artigo, um livro, e no prefácio desse livro ele fazia a pergunta sobre a questão de Deus, né? E ele passou isso para Sinnett e pediu para Sinnett passar isso para o Mahatma. Exato. Então, essa carta 88, elas são notas de resposta dessas questões colocadas para o Hume. Então, o Mahatma mandou essa carta, Sinnett transcreveu as notas e entregou isso para Hume. Sim. Né? Então, o que ele responde? Ele contrapõe, né, aquilo que a teosofia não acredita ser essa ideia. Né? Então, para a teosofia, não existe um Deus antropomórfico. Certo. Tá? E para a teosofia, não existe a ideia de Deus, porque é uma ideia criada pelo homem. Né? Para quê? Para responder seus questionamentos, para tentar dar sentido aos seus questionamentos, aos seus medos, às suas dúvidas. Então se criou uma ideia, né, de algo para além do homem. Né? Então isso para a teosofia é uma questão muito clara, porque é uma questão de eras e eras de estudos, né, de grandes homens, de grandes adeptos, que ao longo das suas buscas, né, ao longo da validação dessas verdades, nunca encontraram um Deus antropomórfico. Isso é verdade, ninguém achou até hoje. Tá, então assim, o próprio Mahatma coloca que nenhum dos meus irmãos encontrou dentro do sistema solar nada parecido com essa ideia antropomorfizada de Deus. O que pensava Blavatsky sobre isso? Qual era a concepção de Blavatsky sobre... Também, é a mesma concepção, né, de que não existe esse Deus antropomórfico, só que Blavatsky bate numa tecla que a teosofia, ela não é ateísta, como ela foi acusada. Né? Nós não negamos a ideia da espiritualidade, né? Nós não negamos a ideia de uma inteligência superior. Agora, nós não concordamos, né, e não temos dentro da teoria teosófica, da sabedoria arcana, essa ideia onipresente, né, de uma relação de duas existências. Uma existência que está para além do homem e uma existência que cria o homem. Né? Então, essa ideia, ela gera, né, no homem uma codependência. Não tenho dúvida. A ideia de homem virou uma muleta. Total. Uma muleta teísta, né? Teológica, né? De que nós precisamos sempre terceirizar algo que é nosso para alguém desconhecido. Então, nem a culpa do pecado é minha, porque alguém morre para livrar-me do pecado, e nem a vontade de se fazer as coisas, das ações, são deveres meus. Então, essa ideia, ela engessa a evolução humana e gera, né, aquilo que um dos mestres coloca. Ele coloca que a ideia de Deus, ela foi criada pela ignorância, né, e os oportunistas aproveitaram para usá-la. Tenho dúvida. Eu acho que eu me descobri teosofista já na terceira idade, vamos dizer assim, porque esse tipo de pensamento, ele veio, e não veio através da leitura nem nada, veio através da vivência e da maturidade dessa questão. Eu penso exatamente igual. Agora, me diz como... Tem uma coisa curiosa, sociedade teosófica, o theos, que vem da teosofia, como é que pode então ter como é que pode sustentar uma sociedade famosa, conhecida no mundo inteiro, né? Como é que ela se mantém ainda com esse nome e com esse ponto de vista diferente assim? É que a palavra teosofia, ela foi cunhada por Ammônio Saccas, né? Mais ou menos no século V, né? E isso já vem uma coisa muito antiga, né? Muito antiga. E na realidade, ela vem de Gupta Vidya, de sabedoria antiga, né? Ou de sabedoria arcana, né? E essa ideia, né, de que existe uma relação divina
para a unidade, ela reúne esse enteos, né? É estar em Deus, ou estar com o divino, ou estar com um aspecto superior, né, da manifestação. E então essa ideia não é a ideia de um Deus antropomórfico, sim, mas a ideia de algo que existe para além da manifestação, que é a causa de todas as causas. Então, o que nós entendemos, o que a teosofia entende, ensina e que os mestres validaram ao longo de toda a sua jornada, é que existe uma realidade una. E que dessa realidade una, nada sabemos e nada podemos inferir. Então, a gente parte de uma ideia de que existe algo para além da manifestação e do ser humano. Só que isso mas não é esse Deus que... Exato, que nos impuseram... Que castiga, exato, que é severo, que cria uma coisa para um e cria outra coisa para outro. Que tem a forma humana, que tem barba. Que justifica que só um aspecto da espiritualidade é verdade, que o outro não é, né? Que existe só um único Deus como uma única religião, né? Então essas questões é que a teosofia veio trabalhar, tanto que o lema principal da teosofia é não há religião superior à verdade. E os mestres vieram exatamente, eles são imparciais com as religiões. Só que nesse período da escrita da Carta 88 se precisou ser um pouco mais franco e mais enfático com esses pesquisadores, no sentido de não se criar mais um dogma, a teosofia como um dogma. Então os mestres são totalmente contra dogmas, qualquer dogma religioso. Então eles bateram tanto no Deus cristão, quanto no Deus hinduísta, quanto no Deus judaísta, em todos muito claro, as religiões. Tá? Então eles questionaram esta ideia, né, antropomórfica de alguém que te subjuga. Né? Então essa foi a grande questão da Carta 88. E o que ela gerou? Ela gerou uma oportunidade para quem pensa dessa forma, né, criticar a teosofia. Né? Não tenha dúvida, claro. Porque... A partir desse momento, né, Blavatsky já era criticada, né, pelos espíritas, porque ela veio também trabalhar com essa ideia de que não existe matéria morta e que não existe essa questão da meridianidade em si, como se fala, né? E depois, essa ideia, né, de não existir para a teosofia um Deus antropomórfico gerou uma outra controvérsia, que foi com os cristãos. E várias cartas, como a resposta da Carta 90 também, que são respostas das contrariedades do próprio Hume em relação à Carta 88, mas também vem batendo na pressão que os missionários na época estavam fazendo a teosofia na Índia. Não tenha dúvida, claro. E eles foram grandes perseguidores, né, de Blavatsky, foram um dos grandes caluniadores de Blavatsky na época, e foi um dos motivos de Blavatsky ter saído da Índia. Né? É mesmo? Sim, pelas calúnias desses missionários e pela perseguição, né, dos missionários cristãos em relação ao ensinamento teosófico, sendo que eles não admitiam o ensinamento teosófico ser um ensinamento ecumênico. Ou seja, um ensinamento que estuda todas as religiões, no sentido de uma unidade. Porque Blavatsky coloca na tua pergunta, o que Blavatsky pensa, ela trabalha com essa ideia da unidade. E ela coloca que se a gente quer estudar teosofia e entender essa sabedoria em Deus, em Theos, se nós queremos saber dessa sabedoria ou entender sobre ela, nós temos que primeiro entender a ideia da unidade de todas as coisas. Sem dúvida. Então existe um todo uno. Tem um caminho. Existe um todo uno. E essa realidade é uma realidade que não podemos inferir nada sobre ela, é o grande incognoscível, não é o Parabrahman, é o todo incognoscível, e que se manifesta como potência, ciclicamente ou periodicamente. Então, essa é a ideia que se trabalha de espiritualidade. E a teosofia, ela não nega a espiritualidade ou o aspecto místico e de sabedoria de nenhuma religião. Não vem combater nada. Ela só não concorda com a ideia antropomórfica de Deus. Porque não faz sentido para os ensinamentos teosóficos essa ideia.
né? De que existe um Deus onipresente que está olhando para ti de algum lugar e te apontando o teu caminho. Porque se você for ver, se você for pensar com a razão, né, que a gente fala muito, todo mundo fala, puxa, porque não é possível, pelo menos na nossa mente concreta aqui, não é possível que dentro, se você pega uma nave espacial, que hoje tem condição há muitos anos, sai do nosso planeta, você vê aquele planeta azul bonitinho, né? E você vê aquela imensidão, então primeiro você não encontra um lugar físico para Deus, nem para o paraíso, nem para lugar nenhum, né? Então primeiro aspecto, e onde é que ele estaria dessa forma? E foi uma forma realmente de fazer com que o humano antropomorfizasse realmente, é uma manipulação. Que os antigos eles veneravam o Deus Sol, né? Esse sim, que é esse que dá vida e tudo aquilo. E a partir daí se mudou e ficou nessa concepção que eu quero ver a sua opinião daqui a pouquinho. Como se desvencilhar dessa antropomorfização da divindade? Nós não estamos aqui, mais uma vez, ela falou, reitero e sempre vamos reiterar, nós não combatemos nenhuma religião e nem queremos tirar a divindade, mas nós queremos mostrar a divindade do jeito que ela, tentar definir a divindade do jeito que ela é, sem trazê-la à forma humana. Essa questão, ela é muito bonita. Eu vou ler literalmente as palavras do mestre. É isso aí. Quando ele fala assim, ó, nossa principal meta, tá, é libertar a humanidade deste pesadelo, ensinar ao homem a virtude pelo bem da virtude e ensiná-lo a caminhar pela vida confiando em si mesmo, ao invés de depender de uma muleta teológica que por eras incontáveis foi a causa direta de quase toda a miséria humana. Essa é a meta da teosofia. Ela veio quebrar esse dogma. Ela veio livrar a humanidade desse mal e dessa muleta que nos impossibilita de ver que nós, como microcosmos, temos dentro de nós todo o poder que o macrocosmos tem. E que nós somos unos, nós somos oriundos da unidade, nós não somos separados dela. Não. E nós não precisamos de um intercâmbio, de um subterfúgio sacerdotal para acessar essa divindade, ela existe em nós. E nós não precisamos botar um D maiúsculo para Deus, porque existem deuses ou divindades dentro de nós. Que é como a maioria das grandes religiões usa as divindades com Deus minúsculo, um D minúsculo, deuses, ou sim. forças, sinônimos de forças, nesse sentido. Ou sinônimos, como a teosofia usa, dos grandes Jean Chorras, de consciências que conseguiram se individualizar, emanar suas forças e implementar ou emanar o plano do absoluto. Então, assim, a ideia que a teosofia traz, que é uma ideia que é muito reveladora, que é a ideia do absoluto. Então, para um teósofo pensar nessa suposta ideia de Deus, ele pensa no espaço. Espaço é aquilo que é. Sempre foi e sempre será. Muito bem, você já é teosofista há muitos anos, né? Quando você entrou, como é que você começou a ter essa consciência? Qual é a didática da teosofia, digamos assim, para tirar essas cristalizações que o ser humano tem? Todos nós aqui nascemos da mesma forma, seja de uma religião, seja de outra doutrina, é sempre a mesma coisa. Sim. Então nós vivemos isso aqui. Aí vem uma outra filosofia, digamos assim, e ela nos mostra que não é bem assim a coisa. Então, como você quebra isso e você se permite para pensar diferente? Como você rompe? Esse é o método dos mestres, dos Mahatmas. O método deles é investigue. Busque a verdade através do estudo. Tente comprovar essa verdade em ti. Questione, pergunte, investigue. Seja um buscador dessa verdade e não acredite nela como um dogma. Então, o que me fez trabalhar sempre, eu nunca fui criada, nasci em família cristã, vamos dizer assim, todo mundo é. Agora, desde pequenininha, questionei isso. Desde que
com 7 anos eu comecei a questionar, né? E fica quieta porque tu não deve questionar sobre isso, né? E à medida que tu vai buscando o conhecimento vai te revelando, né, aquilo que a tua alma entende. E quando eu me deparei com o conceito teosófico de unidade, né, ou o conceito teosófico de espaço abstrato absoluto, movimento abstrato absoluto e duração, que são os 3 aspectos do todo uno, eu disse, isso para mim é o que todo mundo chama de Deus. Né? Se é que dá para se chamar, né? Não é um símile, porque não existe essa ideia na teosofia. Mas para mim, né, e para todo teósofo que busca essa verdade, busca comprovar essa verdade, cada vez mais esta ideia do espaço abstrato absoluto, que sempre é, né, que carrega com ele um movimento que sempre vai ser e sempre vai se manifestar, né, e carrega com ele uma eternidade, que é a duração. Isso para mim, né, é a essência e a explicação do processo evolutivo. Então, ciclicamente, essa potência desse todo uno se manifesta, né, criando um novo universo. E periodicamente ela evoluciona, essa grande ideia, né? E com ela estão todas as coisas. Então é como se fosse um grande númeno que se manifesta. Esse grande númeno, essa grande ideia, né, contém tudo. E você que tem que estar, vamos dizer, apto ou saber a forma de acessar isso tudo. Exatamente, e só através dos estudos. Então nós temos poucos livros em termos de publicações que revelam essas verdades. Nós temos a Doutrina Secreta, que foi escrita então por Blavatsky, né, em 1888, livros pós isso, em Idade Média, Paracelso, né, os grandes hermetistas, grandes cabalistas, que mantiveram, né, o conhecimento na essência da Cabala, né, mística, falam da mesma ideia, falam dessa ideia abstrata, dessa ideia do espaço abstrato absoluto, né, dessa ideia não antropomorfizada, né, e eles comprovam isso em vários estudos. Claro que vários hermetistas, né, e vários cabalistas acabam tendo invocações também antropomórficas, porque são derivações que, à medida do tempo, dos estudos, acabam acontecendo. Sim. Blavatsky traz isso na Doutrina Secreta. Quem tiver interesse em ler mais sobre isso, no resumo da Doutrina Secreta, no final do tomo 1, do volume 1. E volume 1 tem um resumo, então? Isso, tem um resumo, especificamente, nas páginas 314, 315, 316, ela trabalha essas invocações, tanto do que foi trabalhado por Paracelso, por Trismegisto. São invocações mesmo? Sim, onde tem citações desses grandes livros, e falam dessa ideia do universo, ou da ideia do todo uno, né? E todas elas têm um cunho antropomórfico. Mesmo a ideia do Purana, né, do Vishnu tem, porque coloca Vishnu também como esse ser. O Paracelso coloca também a ideia de um Deus superior, e Blavatsky explica que isso era natural para um período, no sentido de que não se tinha alternativas de como se explicar isso naquele período histórico. Você sabe que é interessante isso, porque eu preciso mudar isso, eu assumo que eu preciso mudar, porque quando eu leio muitas coisas que se referem, obras boas, que se referem a essa terminologia que você disse agora, eu já desconsidero. Eu sei que, no fundo, eu sei que eu não deveria fazer isso, mas ela perde o crédito para mim. Mas agora você está sendo muito feliz em trazer para mim e para todo mundo essa forma, né? Como é que você define? Então, eles não tinham outro argumento? Como é que eles não tinham palavras para expressar? Porque tu imagina um Paracelso no auge da Idade Média, né? Os hermetistas no auge da Idade Média, se não falasse, né? Não colocasse algum cunho da ideia desse Deus antropomórfico, eram eliminados, né? Para ter uma ideia, ou como eles falam. Olha que interessante. Deixa eu ver se eu coloquei uma das invocações aqui. É interessante essa. Uma das invocações dos Puranas, por exemplo, fala assim: a luz ideal existia antes da luz ideal, e a inteligência luminosa da inteligência existiu sempre. E sua unidade não era senão o espírito envolvendo o universo, fora de quem ou do que não há Deus,
nem anjos, nem outra qualquer essência, porque ele, aquilo, que é o todo uno, é o Senhor. Senhor é uma questão bem antropomórfica. Entenda-se que Senhor como a causa sem causa. Sim. De todas as coisas. E o poder e a luz de tudo depende dele, depende de aquilo. E está nele, está em aquilo. Essa é uma evocação desse sentido da ideia de Deus. E Paracelso traz outra evocação nesse sentido. Eu vou mostrar para que vocês tenham uma ideia de como isso é interessante fazer essa análise. Paracelso coloca assim, Deus não é uma mente, mas a causa da existência da mente. E aqui, quando a gente está falando em mente, nós estamos falando de mente universal. Sim, uma coisa ampla. Essa grande causa sem causa, né, que não tem atributos, que é simplesmente. Não é um espírito, nem a causa do espírito. Porque quando a gente fala em espírito, nós já estamos falando em manifestação, que é a dualidade espírito e matéria. Não é luz, nem a causa da luz. Então, também é uma invocação antropomórfica, porque fala da palavra Deus. A outra invocação, que é de um fragmento hermético também, eu te imploro, ó céu, obra sacrossanta do grande Deus, eu te imploro, voz do Pai, pronunciada no princípio quando o mundo universal foi formado, eu te imploro pelo verbo Filho único do Pai, que sustenta todas as coisas, se propício, se propício. Então, se essas questões não fossem dadas desta forma, não se teria a chance de se manter viva esse conhecimento arcano. Então ele precisou usar linguagens. Então isso aí é uma boa resposta, uma boa argumentação para... Então, como eu faço para estudar? Eu sempre coloco a ideia ali, mente universal, espaço abstrato absoluto, todo uno, a ideia da unidade. Aí ela clareia essa ideia da mente universal, porque a mente universal é algo que é uma grande consciência, que precisa de uma matéria, de um corpo, para se estruturar. Sim. Tá? Então eu não posso falar dessa ideia de um Deus que existe lá e que depois está aqui. Essa ideia está lá e eu não sei. Não tenho palavras, não existem atributos. À medida que eu ponho atributos à ideia de Deus, não é mais Deus. É verdade. É isso aí. Ele é sem atributos. Ele é incognoscível. Ele é atemporal. À medida que eu ponho tempo na ideia de Deus, ele já não é mais Deus. Deus é duração. Duração contém. Duração é uma ideia abstrata, que contém espaço e tempo. Mas é uma ideia eterna. Duração é eternidade. Que nem nós temos noção do que seja uma eternidade. Não. Dentro da teoria teosófica, que é muito poética, toda simbólica, nas instâncias de Dzian, que foram os documentos que Blavatsky teve acesso dentro da doutrina sagrada, ou secreta, para fazer a doutrina, escrever a doutrina, que são folhos muito poéticos, coloca essa ideia de que o espaço abstrato absoluto, ou essa ideia da unidade, ela não tem palavras para descrevê-la. Então, coloca aqui o eterno pai e mãe, de infinitas peles ou de 7 peles. Eu já estou falando de manifestação, e eu estou falando de algo que é aquilo que não pode ser nominado. Que os hindus chamam, eles chamam, a palavra para Brahman para eles é aquilo. Eles nem procuram a definição, Não, eles não procuram. As escolas, são várias escolas hinduístas, trabalham com essa ideia da manifestação em diante. Quando há irradiação, quando há a causa sem causa, que sai de um sono sem sonhos,
Né? Um sono sem sonhos. Um sono sem sonhos, que são as eternas trevas. Tá? Ela acorda desse sonho sem sonhos, que é o todo uno, né? E irradia através da grande substância primordial, que é ele mesmo. Então, a ideia do absoluto é trabalhada sempre nessa tridimensão. Né? Então, aquilo que sempre é um, aquilo que sempre vai ser e se manifestar é um, né? E aquilo que é eterno, né? Sempre é um. Como, considerando isso aqui que nós falamos no começo, considerando essa humanidade que já está com essas cristalizações, como ela pode adquirir esse nível de consciência com tanta coisa já enraizada? É factível? Você acha que é factível? É questão de tempo? Quando? Como? Quais são os caminhos? Uma afirmação, por exemplo. Uma afirmação, ela tem o poder de te dar consciência? Se eu repetir uma afirmação inúmeras vezes, que nenhuma que você acabou de ler aqui, né? O fato de eu repetir, ele vai me dar consciência ou vou ser um papagaio repetidor apenas? Isso que eu digo, ela tem algum poder de fazer uma mudança de consciência, de me dar uma... Eu não digo a repetição em si, mas o estudo sistematizado, tá? Esse estudo sério, esse estudo sem a busca de apego, de desejo pelo conhecimento, esse estudo, ele te leva a uma abertura de intuição, a uma abertura de consciência. Então, eu só vejo possibilidade, né, da quebra desses dogmas avassaladores que estão sobre a quinta raça humana, serem quebrados à medida de que nós realmente buscarmos a verdade, verdadeiramente. E é estudando que se busca. O conhecimento, ele é a via para gerar o autoconhecimento. Tá? Não adianta eu repetir, ou eu rezar, ou eu mantrar, ou eu decorar um texto e achar que isso vai abrir uma consciência. Não, eu preciso trazer isso para uma certa comprovação, eu preciso fazer um estudo comparado, eu preciso trazer isso para o meu cotidiano. E é isso que a teosofia veio fazer. À medida que a gente estuda, eu sempre coloco que a doutrina secreta, que a gente acha que é só um livro, né? Que é um livro. Nossa, tá? É um livro. Isso aqui é um grande oráculo. Né? É um símile de um grande oráculo. Porque à medida que tu vai estudando esses conceitos, que são fragmentos de conceitos, são pequenos fragmentos, tá? Partes, né, de fragmentos do que é a grande verdade, tá? Que foi possibilitado ser revelado nesses livros. Só isso aqui, Blavatsky coloca que vai nos ajudar a abrir eras e eras na evolução da humanidade, em termos de consciência. Uma pessoa que pega hoje a doutrina secreta, ela tem condição de ler a doutrina secreta? Sim. Isso é uma coisa que eu falo que todo mundo tem condições de Sério ler a mesmo? Sério, sério. Que eu acho complicado, assim, vamos dizer, sem subestimar ninguém, né? Você começa... É uma terminologia totalmente diferente. Né? Então você está acostumado com essas coisinhas que a gente vê tudo aqui. Pega uma terminologia dessa e fala, opa, que mundo é esse, né? Então qual é o... você falou dessa busca. Hoje todo mundo busca. A maioria se diz buscador, né? Então nas redes, em um monte de lugar, buscando. Mas é o samba do crioulo doido. Porque... mas é mesmo. Buscam, mas não sabem onde buscar. Batem tudo quanto é porta, não querem nem saber. E no fim, claro, fica naquela dúvida. Existe um caminho, claro, você vai mostrar, você vai obviamente falar do caminho teosófico. Mas qual seria... Eu quero alguma coisa diferente. Eu quero buscar alguma coisa diferente. Buscar o conhecimento, como você disse há pouco. Qual é o caminho? Qual é o... eu estou disposto a abrir mão dos meus dogmas, de uma série de coisas, me abrir para o novo. Como eu devo começar? Qual é o caminho? O que eu devo fazer? Parar de fazer tudo, ficar quieto, buscar uma escola? O que você orientaria? Bom, eu coloco, quando tu pergunta assim, se a doutrina secreta pode ser lida por qualquer pessoa, pode. Pode. Por quê? Olha aí, ó. Porque a doutrina secreta... Tem gente que tem medo de nem quer chegar perto. Por quê? Porque tem vários preconceitos durante, né, são 120 e poucos anos de publicação da doutrina secreta, que é colocada ela como satânica. Não nesse aspecto, de uma leitura mas, difícil. Assim, a doutrina secreta, na realidade,
ela tem a sua complexidade no sentido de que ela traz conceitos em sânscrito, em pali, em outras línguas, né? Agora, ela é uma escrita para a alma humana. Se eu estou buscando alimento para a alma, sim, e para o meu espírito superior, é um prato cheio. essa é a maior iguaria que nós temos em nossas mãos hoje, traduzida em não sei quantas línguas pelo mundo. Tá? E nos revela, através de suas analogias, de suas contações de histórias e de seus conceitos, 3 perguntas fundamentais, né? Da origem do universo, tá? De quem eu sou e para onde eu vou. Se eu realmente quero traçar um caminho de autoconhecimento, eu preciso ter essas respostas, ou buscar essas respostas. De onde eu vim? Né? De onde veio tudo que está aqui, esse grande universo? De onde veio o sistema solar? Como um sistema solar se estrutura? Né? De onde vêm esses seres que têm forças superiores, que são seres que nós chamamos como mestres, ou como santos, ou como anjos, ou como devas? De onde eles vêm? Que forças são essas? Né? De que matéria eles são compostos? De que elementos eles são compostos? Por que eles não têm corpo e eu tenho corpo? Por que eles são a rupa e eu sou rupa? Que quer dizer corpo ou não corpo? Por que alguns são invisíveis e outros são visíveis? Todas essas respostas estão na doutrina secreta, de forma muito didática, muito pedagógica, porque a ideia dos mestres, quando eles ditaram esses materiais para Blavatsky, foi justamente para que essas ideias caíssem em mentes brilhantes da época, que estudavam, né, que eram grandes pesquisadores. Não são ideias para massa, né, mas são ideias para pessoas que realmente estão buscando a verdade de uma forma interna. Então, buscar o estudo da doutrina secreta, não de forma intelectual. E outra questão importante, buscar o estudo da doutrina secreta de mente vazia. Aí é isso. E como é esvaziar a mente? Como? É ler sem preconceito. Então eu posso ler uma invocação que tenha um cunho com a palavra Deus. Eu não preciso ser preconceituosa, eu posso logo colocar ali uma abertura de ideia, mente universal. Tá, substituir mentalmente essa palavra, digamos assim. Por quê? Porque eu a conheço. Então, a partir de um estudo, então eu posso encontrar em grandes escritores, como por exemplo Dionísio, o Areopagita, que escreveu sobre as hierarquias dos anjos e arcanjos. Se eu fizer um estudo comparado dele com a 7ª instância de cosmogênese e a 4ª instância, ele está falando da mesma coisa. Só que ele teve que usar uma linguagem cristã, para não ser morto e para poder continuar falando sobre essas grandes forças hierárquicas que regem os vários planos de manifestação. E que são hierarquias invisíveis e que se tornam visíveis quando elas vêm ajudar e auxiliar o homem na sua aparição. E quando a gente vai tendo essas respostas, não tem como não compreender. Qualquer pessoa compreende. Sem dúvida, você entra na sintonia certa, né? Exatamente, aí você começa a acessar. Exatamente. E a alma vai reconhecendo, a alma vai cutucando a nossa intuição. Não, mas isso aqui faz sentido. Eu vou procurar mais. E aí a gente pega mais e vai fazendo estudos comparados. O estudo da teosofia em si, ou da doutrina arcana, é um estudo comparado. A verdade não está num fragmento de um livro ou de outro. Ela está quando a gente busca compreender esses fragmentos separados como um grande quebra-cabeça. E para isso requer que nós tenhamos estudo verdadeiro. E não isso que nós temos hoje. As pessoas acham que ler uma notícia, um fragmento de algo, já tem uma certa erudição. Não. A erudição exige esforço, exige sistematização de estudo. Existe anos de estudo e de vivências, porque o estudo vai te trazendo para a busca desse lado virtuoso da vida, que é o lado amoroso da vida. E o lado vicioso da vida é o lado do ódio. O lado virtuoso da vida é o lado do amor. O amor é virtude, e o amor é. Assim como os mestres na carta 88 respondem uma questão de Hume, quando ele fala do bem e do mal, porque o Deus antropomórfico,
né? Está incorporado nele o bem e o mal. Sim, a gente vê, tá aí para quem quiser ler, né? E aí ele é muito categórico, ele coloca para Hume que não existe bem e mal. Né? O bem é, né? É a grande amorosidade do todo uno. Né? Tudo que está aqui está por amor e é criado, que é uma palavra que Blavatsky não gosta, a palavra criação, para Blavatsky, ela, na doutrina secreta está sempre entre aspas. E ela briga o tempo todo com essa palavra. Qual seria a palavra adequada para ela? Evolução. Evolução, tá. Não existe criação. Né? Existe sim a emanação de uma ideia que é emanada para outra ideia. De uma forma que é emanada para outra forma. Né? Porque tudo está contido num único número, numa única ideia do todo uno. Nada no universo manifestado é criado, já existe. Mesmo quando é recolhido num grande pralaya, num grande, de novo, eternidade de sono sem sonhos. Essas formas todas são recolhidas de novo numa única matéria homogênea. Né? E, novamente, quando isso volta a surgir, volta a respirar, volta a acordar, né, a manifestar-se, essas ideias voltam com novas formas. Mas é uma coisa muito difícil, né? Puxa vida, difícil não, tá certo tudo isso aqui, mas implantar isso na humanidade, fazer a humanidade ter essa concepção, mudar esse nível de consciência, parece ser uma coisa até utópica, apesar de não ser. Mas como você acabou de você citou Dionísio, foi Dionísio? Você citou? Então você imagina, ele é de uma época antes do cristianismo. Então como já existia, me chamou a atenção, como já existia a preocupação dele para essa questão da antropomorfização da divindade? Já existia? Já. Por quê? Porque as próprias religiões, se nós pegarmos quinta raça, que é a nossa, né, a raça ariana, né, ela já trabalha com a ideia da antropomorfização das divindades. Né? O próprio Vishnu no hinduísmo é antropomórfico. Verdade, né? Mas o Jeová sempre... no judaísmo é sempre o ser humano que antropomorfiza, né? Exatamente, por quê? Porque ele busca uma identificação. Eu não vejo que isso seja por mal que isso seja feito pelo homem, ele busca uma identificação. E ele tenta trazer essa ideia para próximo dele. Então ele usa a ideia de homem, né, para enaltecer essa ideia que ele criou de um ser para além dele. Né? Então, e essa ideia vem do homem desde lá, de todo o processo de Atlântida. Né? Nossa. Os próprios lemurianos já faziam estátuas sobre eles e se colocavam como deuses. Né? Agora, os mestres, na carta 88, falam para Hume o seguinte: nós acreditamos em seres planetários, nós acreditamos em grandes Janshorãs, nós acreditamos em devas, que é um símile dos anjos ou dos arcanjos. Né? Sim, ele disse sim, porque eles existem. Né? Existem mais do que o nosso sistema solar. Né? Existem infinitos sistemas solares, existem infinitos seres que regem todas essas dimensões de planos na matéria. Né? E que existem e que foram irradiados pela grande causa absoluta. São substâncias totalmente distintas que nós não podemos descrever, que elas vêm do elemento uno, né, desse grande germe que gera tudo. Né, e que vai, à medida que vem se densificando, vem descendo na matéria, vai gerar os distintos elementos que conhecemos. Mas nós conhecemos o elemento terra, o elemento água, o elemento fogo, o elemento ar. Né? Começamos a falar do elemento éter, que só vai se manifestar na sua completude na próxima raça raiz, né? Mas que já está aí sendo trabalhado pela ciência, né? Por vários aspectos. Né? Mas existem elementos para além disso, que são 7. Né? Tudo na manifestação é setenário. Né? E esses outros elementos é a composição desses grandes Janshorãs, né? Desses grandes seres planetários, que são elementos que nós não podemos descrever, assim como nós não podemos descrever o absoluto. Agora, eu posso dizer que eles não existem? Né? E é essa questão, né, que
A ciência também mata isso, porque ela não acredita na ideia de que existe algo que ela não possa comprovar. Apesar de que, ultimamente, os cientistas, eles estão... tem até um filme que eu já falei aqui em outros programas, é o Design Inteligente, é o nome do filme. Um monte de cientistas se reuniram, cientistas renomados aí, e chegaram a uma conclusão de que eles tiveram que dar a mão à palmatória de que alguma coisa, digamos assim, isso não surgiu do nada, vamos dizer. Existe alguma energia, alguma coisa que tem... Então, o fato da ciência achar que não pode ser um acaso, tudo isso aqui já é um grande passo, digamos assim. Exatamente. Eles não podem comprovar aquilo que eles estão falando. Isso é que eles estão comprovando essa simetria, nessa coisa fantástica que a gente vê na natureza, na coordenação dos astros, tudo isso aqui, essa harmonia que existe nas coisas. Então isso aí não pode ser um acaso, né? Então tem alguma coisa, essa coisa que eles acham que não é artificial. Não é uma coisa acaso, vamos dizer. Existe alguma, só que ninguém consegue definir isso. Aí eu não consigo definir, aí eu dou um nome e transformo isso. E eu acho que a melhor definição para isso é a definição que a teosofia traz. É a causa sem causa. É o número sem número, que era a ideia trabalhada por Platão, por Pitágoras. Né? É o ser e o não ser, né? Trabalhado por tantos filósofos. Né? Então, essa ideia, para mim, é uma ideia magnífica. A causa sem causa. Né? A causa que tudo gera. E que é autogerada, né? Porque ela é agênita, né? Ela é, num termo sânscrito, ela é anupadaka, né? É sem paz. Então, essa ideia, para mim, é uma ideia que me acalenta, de saber que existe, né, uma causa, né, que irradia, uma causa geradora, e que é uma causa que não interfere no meu processo evolutivo, mas é a origem desse processo evolutivo. Porque aqui nós temos livre-arbítrio. Nós vamos fazer escolhas e vamos traçar caminhos. Tá? Mas veja quanto nos afastaram, é muito difícil assim, nossa, eu não quero ser pessimista, mas olha o que você tem que abrir mão de uma série de tranqueira, eu não vou dizer, porque se nós estamos aqui hoje é porque essas coisas que a gente passou foram necessárias para a gente chegar no nível de consciência que a gente tem hoje. A gente não pode falar mal de nada de que nós experienciamos, mas para você ter, porque você falar por falar não adianta nada, né? Eu não posso dizer, conheço o incognoscível absoluto disso aqui, mas o que é o incognoscível absoluto? Não sei nem responder isso aí, nem sei o que eu estou falando. Mas também, Ingrid, tem um aspecto assim que eu acho bem interessante na teoria, que nós somos formados, quando nos manifestamos, todas as hierarquias, por consciências inteligentes. Essas consciências são, digamos assim, recheadas por faculdades mentais. Tá? Que quando o homem se torna homem, no sentido real da palavra, quando ele recebe a mente. E isso foi só há 18 milhões de anos. É muito pouco tempo. Nós somos seres ainda muito jovens, né? Numa primeira jornada, digamos assim, de evolução. Então, eu ainda tenho eu sou Pandora, eu abro a caixinha e sempre sobra a esperança dentro da minha caixinha. Claro. Então, nós somos jovens ainda, e essas faculdades, elas vão sendo estruturadas e evolucionadas passo a passo. A quinta raça, que é a nossa, que ganhou a mente, né, que não ganhou na quinta raça, ela veio na metade da terceira raça raiz, ela vem sendo desenvolvida, amadurecida. Né? E o auge da quinta raça, onde a mente está no auge do seu desenvolvimento, é uma mente que se tornou, digamos assim, muito materialista. É uma mente que objetiva demais as coisas. Né? E esquece que ela tem um outro lado, porque tudo na manifestação é dual. Então existe uma mente objetiva e uma mente subjetiva. E nós esquecemos do aspecto subjetivo em nós, que é o aspecto espiritual. Né? Se eu quiser usar esse é o maior questionamento que eu faço. Terceiro milênio, não importa nesse calendário que a gente tem, mas quer dizer, nós já devíamos estar adiantados, digamos assim. Nós já viemos, nós somos os nossos antepassados, eles já eram mais superiores do que nós, em termos de consciência, né? Então, o que aconteceu
vou aproveitando aqui, segundo Blavatsky, teosofia, o que aconteceu para o ser humano ter saído dos trilhos, vamos dizer assim? Porque ele vinha num caminho legal. Uma das questões que aconteceu com o ser humano é que a natureza, ela é dual. Tá. Né? Então, assim como existe o aspecto do bem, que é o todo, né? O homem gerou o mal através das suas escolhas. Sim. Então, o mal é um excesso de bem gerado pelo homem. Tá? Então, nós geramos o mal. E esse mal está num nome chamado, muito simples, chamado orgulho e vaidade, ou desejo de poder. O ego, né? Também tudo isso aqui. Exatamente. Então, o homem, ele tem uma sede de poder. E a partir do momento que ele percebeu que sua mente... Mas isso vai ter um preço, não vai? Nós estamos pagando esse preço. Né? Já estamos pagando esse preço há muito tempo. Né? E vamos continuar. Né? Por quê? Porque essa ganância, esse orgulho, essa geração de poder mantém essa ideia antropomórfica de Deus, subjugando tudo e todos. Sim. Amplia a astúcia de eu poder te subjugar e de eu poder usurpar aquilo que eu quero usurpar e manter uma falsa identidade. Então, isso é o que a mente conseguiu desenvolver até hoje. E só que é uma grande falácia, né? Porque se eu não trabalhar com o outro lado, com essa face superior da mente, que é a parte intuicional, que é a parte búdica da mente, que é a parte superior da mente, nós vamos retardar o processo de evolução. Você acha que poucas pessoas, dentro do universo que nós temos hoje, quase 8 bilhões de habitantes, poucas pessoas são capazes de transformar, dar um novo nível de consciência, tentar implantar um novo nível de consciência numa humanidade que está nesse estágio? Sim, os próprios mestres colocam, né, que eles dizem? Que a teosofia não é para massas, é para poucos, né? É para mentes que estão despertas. E nós sabemos que poucos estão despertos. Né? E Cristo já falava isso. Né? Sim, muitos serão chamados, poucos escolhidos, digamos. Exatamente. É a mesma metáfora, é a mesma analogia. Tá, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que a evolução da raça humana, ela não se dá em bloco, de forma homogênea. Né? Ela tem 3 aspectos de evolução. Tem um grupo de almas mais inteligentes, que são as primeiras que chegam aqui e vão fazendo o processo. Tem um grupo de almas intermediárias, tá? Que somos nós, os intermediários, e tem almas retardatárias, tá? Que recém estão chegando no processo, ou recém chegaram no processo. Então, nós não podemos esperar que conceitos como os da doutrina secreta possam abarcar todas as almas. Elas vão abarcar em partes. Então, o que tu podes entender, talvez eu não possa. Né? E talvez o que eu possa entender, alguém superior a mim não possa, consiga entender. Né? Então, nós temos que entender que existem níveis de evolução, mesmo dentro da evolução da raça humana. Quer dizer, o universo não tem pressa. Não. Né? Então, nós temos, tanto que as eras, né, de um processo de um período para outro são muito grandes. Pelo nosso conceito de tempo. Então, para se ter uma ideia, assim, Blavatsky não gosta muito de pôr números, mas para se ter uma ideia, da primeira raça para a segunda raça, mais de 300 milhões de anos. Né? A nossa atual quinta raça, né, são pouco tempo, é 1 milhão de anos, que é muito pouco. Poxa, considerando para eras e eras, claro, e éons de processo de formação, a grande preocupação da manifestação não é o tempo, né? Mas sim o que nós conseguimos harmonizar com o espaço e o tempo. Né? Então, trazendo isso para nós, seres humanos, às vezes a gente se preocupa muito, o tempo já passou, estou ficando velho, o que eu fiz da minha vida? Né? Agora, se nós olharmos na essência de como nós estamos, pouco importa o tempo. Né? E muita gente diz assim, eu gostaria de ter a cabeça que eu tenho hoje com um corpo de 15 anos ou de 18 anos. Né? Mas
é só uma visão materialista, né? Porque na realidade, o que nós somos em essência? Nós não somos um corpo. Em essência, né, nós somos uma matéria etérica, uma matéria espiritual, né, que está aqui de passagem, num lugarzinho muito bonito chamado planeta Terra, mas mesmo. Muito difícil de se viver. Aqui é? Aqui é lindo, mas é muito difícil de viver aqui. Talvez seja uma das jornadas mais difíceis da alma humana, seja a jornada pelo globo D, que é o planeta Terra. E é o globo mais denso, onde nós tivemos que adquirir corpo físico, onde nós tivemos que adquirir esforço para andar com as próprias perninhas, onde nós nos afastamos desses grandes seres, porque eles não podem viver na mesma densidade que nós. E aí é conosco. Então, não é fácil viver no planeta Terra. E eu acho que isso também desanima muito as pessoas, de achar que estão sozinhas aqui, mas nós estamos sozinhos. Existem, as hierarquias colocam que, em termos de segurança social, os mestres falam que eles são a verdadeira segurança, porque eles mantêm ainda seguro grandes segredos da natureza que eles não deixam cair em mãos erradas, como descobertas que poderiam aniquilar a humanidade e o planeta Terra. Essas descobertas são guardadas, são reveladas parcialmente, até que o homem adquira consciência generosa, altruísta suficiente de usar esse conhecimento para o bem público, de usar esse conhecimento para o todo e não para partes. E enquanto essa consciência não for adquirida pelo ser humano, esses seres invisíveis vão continuar protegendo esse conhecimento. E por isso que ele é fragmentado na doutrina secreta. Ele é dado em partes, porque nós não estamos preparados para receber o todo. Com certeza. Não estamos preparados. Não tem mesmo. Então, nisso eu acho assim, isso muito, é muito fiel, é muito verdadeiro a fala dos Mahatmas nas cartas e na doutrina secreta. Quer dizer, se você lesse o que eles falaram para o Sinnett, né? Uhum. Parece que escreveram hoje, né? As escritas são atemporais. Quem não leu ainda, eu recomendo essa leitura, Carta dos Mahatmas. É profundo, é interessante, e o mais interessante, já falamos sobre isso aqui, para dar mais credibilidade ainda, eles proibiram, não sei se é a palavra adequada, os mestres, os dois, como é que eram os dois mestres? Físicos, né? Moria e Kuthumi. Moria e Kuthumi. Proibiram o Sinnett de publicar as cartas antes da morte dele. Não, as cartas eram proibidas de publicação sob qualquer questão. Isso, né? Tinha essa questão, né? Não podia levar. Na realidade, não podia levar as público, cartas né? foram publicadas pós a morte de Sinnett. Isso. Não porque Sinnett quis que publicasse, porque caiu na mão de testamenteiros e essas cartas foi isso, tá? Então, foram levadas a público. Ele tinha sido proibido de publicar isso aí, né? Tanto é que a linguagem das cartas é uma linguagem privada, e é uma linguagem como se nós dois estivéssemos conversando em segredo. Sim. E não perante uma televisão. Sim. E esses segredos eu pudesse ser muito franca contigo e tu muito franca comigo. Então, nós podíamos revelar mistérios. E jamais os mestres achavam que essas cartas fossem ser publicadas. Mas, por um outro lado, quando em 1923 essas cartas foram... 23 ou 26? 23, eu acho que foi. Quando elas foram publicadas, eu vejo isso como um grande benefício para um estudo complementar da doutrina secreta. E reveladores como roteiros para chamar novamente a atenção dos teosofistas para se dedicarem ao estudo da doutrina secreta. É interessante, né? Porque qual teria sido o objetivo dos mestres lá de só falarem... Por que responderam por Sinnett só? É interessante isso aí. É porque na época, quando a Sociedade Teosófica foi criada em 1875, os mestres já há várias décadas vinham procurando homens e mulheres aptos para receberem essas informações. Quando encontravam alguém, testavam, instruíam, mas a pessoa não dava conta daquilo. Sim. Quando eles encontraram Blavatsky, Blavatsky deu conta do trabalho, e fez o que ela fez, porque é uma das mulheres que mais escreveu no mundo.
tem mais publicação em nome de alguém do que as publicações de Blavatsky. E foi fidedigna, fiel, obediente aos ensinamentos. Mas ela não foi proibida de levar público, né? Como Sinit. Não, tudo que foi permitido a Blavatsky escrever foi permitido. Tá. Né? Tem várias coisas que não foram permitidas, Sim. então ela nunca burlou essa regra. Agora, quando eles encontram, Sinit encontrou Blavatsky, quando ela e Olcott foram para a Índia, abrir a Sociedade Teosófica, saíram dos Estados Unidos e foram para a Índia, ele ficou encantado com esses ensinamentos porque ele estudava espiritismo na época. Ele era aficionado por essas questões de fenômenos e tal. Isso trouxe ele para próximo de Blavatsky. Blavatsky falava dele para os mestres. E eles acharam que tinha um potencial ali a ser desenvolvido, um futuro discípulo. Sim, para continuar o trabalho, ou auxiliar Blavatsky no trabalho. E aí eles deram uma oportunidade, como eles sempre dão, e podem dar para qualquer um de nós. Para qualquer um de nós. Se nós realmente formos humildes, verdadeiros. Continuam escrevendo hoje, ou não? As cartas encerraram-se com a última que foi feita para Sinit, né? E depois todas as cartas que sempre tinham um viés ou via Blavatsky ou algum outro discípulo, com a morte de Blavatsky praticamente parou. Parece que se tem uma carta de 1900 que foi direcionada a Annie Besant, que foi escrita por um dos Mahatmas, mas em termos de cartas em si, né, não se tem mais notícias, né? Mas a gente sabe da influência dos mestres através dos estudos, porque eles não abandonam a humanidade e não vão abandonar a humanidade nunca. E como eu disse existem infinitas hierarquias de seres superiores, homens evolucionados, homens e mulheres evolucionados, que não precisam mais de um corpo físico, sim, mas que estão aqui auxiliando os seres humanos a chegar nesse nível de evolução. E isso é uma das coisas que, para mim, assim, me toca mais o coração, né? E me acalenta, e me faz lutar e estudar e tentar falar o mais que eu posso, traduzir o máximo que eu posso esses ensinamentos, porque nós não estamos sozinhos. Existem seres superiores trabalhando com a gente, diariamente. Onde você vê isso? Pois bem, foi interessante você falar isso, que hoje o ser humano, ele se sente abandonado, né? Porque ele reza, não acontece nada, ele pede, não acontece nada, então ele tá sozinho, ele olha ali, você vê, você é psicólogo, você sabe bem como está o estado das pessoas, né? Então elas se sentem, eu lido com pessoas direto todos os dias, nas redes sociais, programa de televisão, então eu vejo que as pessoas estão buscando, mas totalmente perdidas. Então, onde estão esses... isso é que você acabou de dizer com tanta alegria, eu senti a sua alegria. Como que essas pessoas podem sentir essa presença, vamos dizer, que elas não estão desamparadas, né? Onde que elas vão buscar essa força? E onde estão esses seres? De que forma acessá-los, vamos dizer assim, apesar de que você tem que crescer por si só, você não pode ficar dependendo de ninguém, né? Senão fica muito fácil pedir e acabou, não vou fazer nada. Como essas pessoas podem buscar essa fé, essa esperança, fugindo daquilo que nós estamos falando agora, né? Da antropomorfização de uma divindade, dessas divindades todas que nos foram impostas ao longo desses séculos, onde buscar esses seres especiais que estão aí nos amparando, nos cuidando? Primeiro lugar, independente se eu tenho nível cultural ou se eu não tenho, se eu sei ler e escrever, se eu não sei ler e escrever, onde eu busco a harmonização do conhecimento sagrado, observando a natureza. Ó, dica, natureza. Tá? A natureza, ela trabalha com a lei de harmonização. A natureza, ela não é perfeita. A natureza faz aquilo que é permitido à natureza fazer. Tá? Ela não cria uma tormenta porque ela é má, né? E nem porque ela é boa. Né? Sim. Ela cria a bonança. Né? A natureza faz o que é dado à natureza ser feita, mas ela sempre procura o equilíbrio. Então, mesmo que uma árvore passe por uma tormenta, seus galhos quebrem, né, ela quase tombe, ela mantém o broto.
ela Sempre mantém tem a flor, ela mantém o fruto, ela mantém a vitalidade. E esse exemplo da natureza está dentro do ser humano. O ser humano é um microcosmos. Nós somos seres capazes de emanar formas, de transformar as formas, de transmutar as formas. Só que nós precisamos do conhecimento, da observação da natureza, estou falando aqui da natureza só, Sim. Trazer isso para nós e transmutarmos isso em nós. Mas começar pela natureza. Você está falando para olhar a natureza mesmo. Vai para a natureza, ver como a plantinha cresce. Depois do incêndio, você vê aquela florzinha aparecendo do nada. É isso, né? Para você sentir. Como um animal, ele pega o seu alimento. Ele pega, se ele tem uma prolezinha, ele pega o seu insetinho e traz para a prolezinha comer. Verdade. Ele não come primeiro. Olha a grande dica, observar a natureza. Então, assim, a natureza é um símile, dessa grande origem. E o outro aspecto... E não tem ninguém dando para... Ninguém está dando para os pássaros, ninguém está dando nada. Não. Eles vão atrás, né? E eles vão atrás. E sobrevivem. Então, o sol está na sua aurora começando a querer surgir. Os pássaros já estão aí. Isso. Cantando. A natureza está aberta, ela tem cheiro, ela tem... Acordem às 4 da manhã. A natureza tem cheiro, ela tem uma coisa maravilhosa, tá? É divino. Isso faz com que eu perceba que talvez a minha dor psicológica, talvez a minha dor física, a minha dor existencial de não saber explicar muitas coisas, seja tão pequenininha perante a magnitude que é a natureza. Então isso me impulsiona a acordar, a viver e a ultrapassar o sofrimento, que faz parte do processo evolutivo, criado por nós mesmos. O sofrimento não é criado por nenhum Deus, porque não existe esse Deus que cria sofrimento. Eu também não acredito nisso. O sofrimento é criado por nós. A natureza, ela é abundante nós temos necessidades de comer, de relações sexuais, de beber. Agora, o que faz com que isso se torne um sofrimento para nós? Quando nós exageramos nisso. E quando a gente exagera, o que isso causa? Desequilíbrio. Sofrimento e doença. Isso, claro. E essas doenças nós passamos para as próximas raças, para as próximas gerações. Isso é mal. Isso é o mal. Quem gerou isso? Um Deus? Não, eu. Não tem culpado externo, né? Todos. Não tem culpado então, externo. assim, à medida que o homem assumir a responsabilidade pela manutenção e pela emanação das formas aqui, ele realmente vai se tornar um grande ser. E aí ele vai acessar aquele outro aspecto do conhecimento, porque nós ganhamos uma mente, e essa mente, ela vem para ampliar a consciência. Para ampliar a consciência eu preciso conhecer, e para conhecer eu preciso ir atrás de quem conhece. Hoje o conhecimento está em livros. Há eras atrás estavam meramente na consciência de grandes seres, instrutores da humanidade. Hoje eles não estão mais aqui, porque o ser humano não deu bola para eles, e até hoje não dá bola, até hoje ri deles, até hoje ridicularizam os grandes seres, mestres, seres superiores, que isso, E são seres humanos como nós que atingiram um grau de conhecimento, de poder, de transmutar os elementos do nosso corpo, E eles estão aí, vivendo numa outra dimensão e continuando a evoluir. Só que esse conhecimento não está mais diretamente, a gente não tem acesso direto com eles, mas eles deixaram várias obras, Então, aí sim, o conhecimento do estudo, da leitura, de boa leitura, Se eu lesse mais bons livros e lesse menos revistas superficiais, ou obras materialistas, talvez eu tivesse mais chance de autoconhecer-me, porque o conhecimento é o gerador do autoconhecimento. Autoconhecimento não se dá por si só, ele precisa ter uma base para que eu traga. Auto significa eu trazer para dentro. Sem dúvida. E quando a minha alma reconhece o conhecimento, ela sabe que ela tem dentro. Porque o ser humano tem todo o conhecimento de todas as eras dentro dele. E ela lembra. Isso é magnífico. Aquela história do conhece-te a ti mesmo, né? Isso, eu lembro.
que eu já passei por isso. Eu já fui um ser sem corpo, etéreo. Eu já fui um ser sem mente. Eu já fui um ser que ganhou a mente. Eu já fui um ser andrógeno. Hoje já fui um ser que se dividiu. Já fui homem, já fui mulher. Já fui mulher, já fui homem. Né? E eu lembro disso. E à medida que eu lembro, eu trago esse conhecimento para o momento que eu estou vivendo. Isso é autoconhecimento. Isso me alegra, me anima, me estimula a ser melhor, a ser mais compassivo, a ser mais contente com a vida, a ser mais animado com a vida. Né? Porque hoje a gente vê pessoas muito desoladas, muito tristes, muito descontentes, muito odiosas, né? Com tudo e com todos. Por quê? Porque se distanciaram de si mesmos. Se distanciaram de si mesmos. Isso tem volta, né? Tem, você consegue. Claro. Essa dica que ela deu agora, a Josi deu, mas você precisa se aquietar para chegar nesse nível de consciência. E nada melhor do que se aquietar na própria natureza que você deu. Exatamente. Vai dar uma voltinha, vai no mato, vai buscar um lugar e aí você se permite, vai observando e essa consciência vai chegando, né? Porque você está com a mente... Que ela está aqui dentro. Exatamente, está aí, ó. Ela está aqui dentro. Lembra daquela alegoria da reunião dos grandes deuses no Olimpo? E eles estavam brincando, hoje nós vamos esconder o conhecimento. Foi. Lembra dessa historinha? historinha? Claro, quem é que não conhece? Tá? Então um falou, não, esconde nas profundezas do mar. E aí, né, Netuno falou, lá ninguém vai achar, lá na minha terra. E não, o homem furuca tudo que é lugar, ele vai achar lá. O homem não bota nas montanhas, bota não sei aonde, bota não sei aonde. Daqui a pouco... O grande Zeus disse assim, não, bota no lugar que ele nunca vai procurar, no coração do homem. Acabou. Tá dentro dele. Isso. Tá? E aí nós estamos ainda procurando as coisas fora. Né? Quando eu procuro a coisa fora, eu me separo. Quando eu procuro a coisa dentro, eu me uno. Olha aí, vão ouvindo aí. Ó. Tá? Então, a separatividade não faz parte da evolução. A separatividade é outra ilusão criada por esse Deus antropomórfico, por essa ideia antropomórfica, tá? Nós somos unos, nós somos trinos em nós temos uma divindade trina dentro de nós, tá? Que todas as religiões usam essas trindades, ou trimurtis, né? É o pai, mãe e filho, né? Brahma, e por aí vai. Toda tem uma trindade, todas têm uma trindade. Existe uma trindade no absoluto. O espaço abstrato absoluto, o movimento abstrato absoluto e a duração. Isso é uma trindade, que é um. Então, ele é um espaço abstrato absoluto, infinito, inominável, indescritível, incognoscível, tá? É um movimento que não cessa nunca, nem no sono sem sonhos. O movimento nunca para. Ele é um eterno alento, em duração. Aí eu pergunto, eu preciso me preocupar com alguma coisa? Não está tudo certo? Pensando assim, claro que não, né? Não tem preocupação nenhuma. Está tudo certo. E é essa serenidade que nós temos que procurar encontrar. Eu não estou dizendo que eu tenho essa serenidade, claro. Não é isso, né? Mas à medida que a gente estuda, a gente tenta, em algum grau, acessar essa serenidade. E à medida que eu acesso um grãozinho, já ficou comigo. Aí eu acesso mais um grãozinho, já são 2 grãozinhos. E assim vai, até que eu me preencha dessa serenidade. Como eram os grandes seres, eles não se preocupavam com nada. Estava tudo certo. Tinha muito trabalho a ser feito. Sim, e vai ter, e sempre vai ter. Né? Porque não é fácil educar o ser humano, né? Não. E se você tiver a mente ocupada, você não vai pensar coisas ruins, né? Foi o que os antepassados... Tem alguma coisa que você esqueceu ou não? Que seria importante a gente falar? Então assim, eu vejo que... na carta 88 o mestre coloca assim, então, que que não se encontra nada dessa ideia desse Deus no universo, mas que existe uma existência de matéria, isso é um fato, que a existência de movimento é outro fato, tá? E que a autoexistência ou eternidade e indestrutibilidade deles constitui o terceiro fato.
Precisa ler, precisa pegar na essência para você ver, como é que se diz? Interpretar o que está sendo falado, o que está sendo dito aqui, para tirar essa... Porque vão dizer, poxa, a Josi e o grego lá falaram que Deus não existe. Não é nada disso. É simplesmente o que a gente vem falando há anos aqui. Nós estamos tentando desantropomorfizar a divindade, né? Exatamente. Às vezes você foi muito feliz hoje, você foi brilhante, você veio muito bem acompanhada hoje aqui, viu? Porque estava muito boa a sua ideia. Então essa questão, como agora então, depois do que nós falamos aqui hoje, Josi, nós não estamos pedindo para ninguém deixar de acreditar nesse Deus que todo mundo acredita hoje, né? Simplesmente como mudar essa percepção do que nós estamos falando, deixar de vê-lo como uma pessoa física, ver essa energia como uma pessoa física, como nós, né? E ver de uma forma mais ampliada, como a gente falou no programa inteiro. Como? Abstraiam essa ideia de Deus, né? Como essa causa sem causa. Né? Esse grande abstrato, esse grande espaço abstrato absoluto. Ampliem a consciência para isso. Essa consciência, né, ela está em nós. Quando ela se manifesta, ela é espírito e matéria. Ela é masculino e feminino. Né? Ela é em cima e embaixo. Né? Então, assim, quando eu entendo, e dentro dessa ideia existe o homem. O homem faz parte do pensamento divino. Existe um homem que é que é mente, né? Que faz parte da mente universal. Tá? Essa mente está em nós, né? No ser humano, como um dos grandes veículos do ser humano, uma das grandes faculdades mentais do ser humano, né? Que precisa ainda ser aprimorada e desenvolvida. Então, o que eu coloco assim aqui? As pessoas olhem essa relação dessa grande ideia, do grande todo, como uma grande unidade, e que eu não sou separada dela. Se eu pensar assim, que diferença faz o Deus da tua religião, da minha ou da outra? Nenhuma, né? Porque somos um. Se eu olhar para cada religião, como foi a proposta dos mestres de Blavatsky, né? Como uma única essência, como uma única verdade, por que teríamos briga? Não teríamos briga nenhuma. Tem razão. Questão lógica. É assim. Então, essa é a ideia que a Carta 88 traz, que a gente volte a olhar a unidade de todas as coisas e que nós possamos ampliar nossa capacidade de abstração e olhar que nós somos um e que o universo é um e que tudo isso é oriundo de uma única causa inteligente, de uma única grande consciência inteligente, que o homem nominou, né? E a oportunidade abusou. Claro. Né? Então, assim, eu vejo que isso é uma frase célebre do mestre. A ignorância criou os deuses e a astúcia aproveitou a oportunidade. Perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Tá? Então, não sejamos ignorantes. Tá? Sejamos sábios de saber que essa divindade existe em nós e que nós temos a oportunidade de fazermos o bem. Porque só existe uma verdade, que é o bem. Pronto, tá aí. Eu acho que nós demos hoje elementos aqui para que as pessoas, como é que se diz, comecem, dê o tiro inicial de buscar a sua própria verdade, né? Porque hoje a gente vive, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, a gente vive com a verdade dos outros. É a verdade dos outros. Coisas que nos ensinaram, que nos passaram, que nós lemos, não sei o quê, e a gente não vivencia a nossa própria. E a nossa própria verdade é aquela que nós vivemos, experienciamos. É isso que a gente tem que buscar. A partir do momento que a gente busca isso, a gente começa a alcançar coisas que a gente não achava que ia alcançar nunca, sem depender. Então, a partir de hoje, digamos assim, sem ficar chateado com a gente, que nós abordamos o programa de uma forma diferente, né? É diferente. Nós falamos de uma outra visão sobre essa consciência, essa como é que a gente pode chamar? Como é que a gente pode chamar? Essa grande mente universal. Perfeito. Essa grande mente universal. Que ela é maior do que qualquer antropomorfização que a gente possa fazer, de qualquer coisa, né? A mente universal a mente cósmica, a mente do cosmos e a mente que está em nós é periódica. É isso aí.
Tá? Agora, a mente universal é e sempre vai ser. E nela contém tudo e nela tudo está contido. Não tem ideia mais linda do que essa? Não tem. Não tem. Então, assim, trabalhar com essa ideia da mente universal eu acho fantástico. E isso está na maioria dos escritos. Blavatsky coloca uma coisa que eu acho muito bonito, que está não é nem Blavatsky, está no Vishnu Purana. Fala. Fala assim, ó, pode-se demonstrar que todas as verdades fundamentais da natureza, tá, natureza de novo, hein? Olha. Eram universais na antiguidade. Tá? E que as ideias gerais sobre o espírito e a matéria e o universo, ou sobre Deus, a substância e o homem, eram idênticas. No passado isso, né? No passado. Olha só, e nós estamos no presente mais perdido. E aí, então, assim, isso aqui mostra que não tem por que ter briga, né? Não tem por que dizer o meu Deus ou o teu Deus. Não. Nós somos todos oriundos dessa grande mente universal, dessa grande bondade universal. Né? Que não precisa de nome, ela é. Mas para isso você precisa ter consciência, isso é isso que então, nós estamos tentando buscar. Faça esse esforço, né? Porque é só com o esforço que a gente vai adquirir essa consciência. Né? E que, à medida que eu adquiro essa consciência, eu me torno melhor para mim e para as pessoas que estão do meu lado. Bacana, ó. E a Josi está aqui, está no prédio do Vida Inteligente, no 5º andar. Recebe que dias que vocês estão aqui, Josi? Em segundas-feiras, quinzenalmente, a gente tem um encontro do grupo de estudos da doutrina secreta. Olha, né? sim. Então, agora nós vamos ter no próximo dia 17 de fevereiro, né? Daí sempre pula uma semana, temos o próximo encontro. E nas terças-feiras a loja teosófica, né, funciona também com palestras abertas. E o trabalho, que horas? É de noite, né? De noite, nas terças-feiras, às 19. 19 horas. E o grupo de estudos da doutrina entrada franca, é gente bonita para te receber, algum sorriso no rosto, isso aí é bacana. Tá aqui a hora que você quiser. E se a tua alma está desejando estudar um pouco mais, vai ser um prazer que a gente esteja juntos. É isso aí, consulte sua alma, né? Consulte sua alma. Cada um busca aquilo que está buscando. Exatamente. A gente dá os caminhos muitas vezes, mas só que quem tem que percorrer somos nós próprios, né? Cada um percorre o seu. Josi, mais uma vez, obrigado. Demorou, mas compensou, viu? Que delícia. Né? Eu que agradeço. As pessoas estavam querendo você aqui também. Espero tê-la em breve com um novo tema para que a gente possa buscar essa consciência, né? Essa abertura, olhar as mesmas coisas por um prisma diferente. Né? Isso com a unidade. Unidade, exatamente, falou isso. Né? Olhar todas as coisas como o todo uno olha. Isso aí, tá bom. Josi, obrigado mais uma vez. Obrigada também. E para vocês que ficam, um fraterno abraço e um feliz sempre.